Boa noite, meus irmãos. Que nós consigamos nos envolver na paz de Jesus, no amor de Deus. Para essa noite fazermos um pequeno estudo sobre Francisco de Assis, il Poverello. E sempre que passa 4 de outubro, me dá vontade de fazer uma palestra sobre Francisco. E aí eu vou ver se eu acho um livro novo para ler. E dessa vez eu achei, então na minha fala eu coloquei bibliografia de 3 livros, que no decorrer delas eu vou citar. E vamos nos envolver na bênção de Francisco, na sua humildade, na sua paz, no seu envolvimento e no seu amor de Jesus. E vamos ver o que aconteceu com o Poverello. Como diz João Nunes Maia no seu livro de 1982, na realidade foi João Evangelista que desceu a Assis. E ali ele deveria nascer, escolher o lugar e a família. Além disso, ele poderia chamar em seu auxílio o diretor espiritual de Assis, com todos os seus assistentes, e até mesmo o dirigente espiritual de Roma, pois estava bem acima dessas entidades que dirigiam cidades e mesmo países. Era um momento em que o mundo estava tropeçando na falta de fé, na questão da igreja se tornando poderosa. E o velho discípulo estava na terra para vestir novamente o fardo da carne e servir a humanidade. Era ali onde encontrava abastado comerciante com a sua jovem família e luxuosa mansão, e o berço que deveria nascer uma estrela do século, deslocada da grande constelação cristã no país da luz, que receberia o nome de Francisco. Em Apocalipse 22, versículo 16, nós temos que eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Isso foi escrito por João em Apocalipse. E assim nasceu Giovanni di Pietro Bernardoni. Francesco, nome alterado pelo pai, em 26 de setembro de 1182. Data abraçada pela Inquisição e pelas lutas religiosas das Cruzadas. Assim como Jesus, Francisco também nasceu numa manjedoura, porque sua mãe, Pica, estava em trabalho de parto e estava com muitas dificuldades. E aí passou um desconhecido emissário, bateu e avisou a sua criada Jarla que ele somente nasceria num estábulo, que ela deveria providenciar que fosse num estábulo. E ela, como tinha todas as benfeitorias em sua casa, ela foi para junto dos animais e foi fazer o seu trabalho de parto, foi fazer o seu parto junto com os animais e a sua serva Jarla. E ele nasceu como qualquer uma criança. Sua espiritualidade foi construída ao longo de sua vida, tendo sido um jovem comum, que viveu entre festas, cantorias, sonhos de glória que a juventude alimenta, e principalmente por ter nascido num lar abastado. Francisco foi o mais famoso playboy da sua cidade, foi o que disse José Carlos de Luca no seu livro desse ano, Simplesmente Francisco. Imagina, Francisco playboy. Francisco crescera dentro da tranquilidade, cercado de todos os carinhos de sua mãe, de Jarla, criada, e de seu pai, e de todos os serviçais e dos muitos amigos que o escolheram por sua fraternidade. Tiveram oportunidade de conhecer junto ao pai cidades, países, onde o roubo e a mentira eram frequentes fingimentos, e era o sinal
de um bom comerciante. Seria bom comerciante se fizesse isso. Ele sabia da podridão e suportava pelo pai, porém aparentemente tolerava. Houve uma conversa com o menino, Francisco Jarle, sua mãe, e esta explicou-lhe que o comércio na terra era feito por muitas permutas e que essas deveriam ser lucrativas e compensadoras, justificando a ação do pai. Depois de cansativamente explicar a natureza do comércio e dos homens que dominam essas relações, sua mãe o aconselhou a não querer julgar ninguém, né? Que pensavam diferente dele e que tinham escolhido aquela maneira de trabalhar e que não deveria julgar ninguém nesse caso. Francisco pensou que sua mãe e Jarla tivessem plena consciência de seu pensamento a respeito dos desajustes dos homens e lhes dava razão no julgamento da conduta de seu pai. Francisco cresceu, colocando em seu coração a necessidade do perdão correlato com a misericórdia, a caridade como desprendimento, o amor sem exigências. Ele era muito puro nas suas emoções. Que cada um tem a sua missão e que mudanças bruscas são muito perigosas. Não podia se jogar de cara assim. Em suas orações, ele pedia sempre que fosse diminuído em sua consciência os convites à extravagância e que necessitava de simplicidade, de pobreza, que necessitava ser útil ao próximo e estar em paz. A história tem o final esperado com Francisco. Depois de todas as suas observações e anseios, ele teve um episódio de mudanças de rumo com o pai. Ele saiu de casa uma primeira vez e alistou-se para participar da guerra de Assis contra a Perúcia, que era uma guerra dos nobres contra os coitados, e eram os nobres de Assis, demonstrando na sua ingenuidade que um homem pode defender o caráter nobre e um povo e proteger os sofridos. E ele entrou para a cavalaria e ensaiava as guerras de exercício em torno de Assis. Quando finalmente Francisco foi lutar, ele foi aprisionado como nobre devido às suas vestes e foi encarcerado. A guerra foi rápida e no cárcere ele definhou e só foi libertado muito tempo depois, porque a sua saúde estava muito comprometida, principalmente os seus pulmões. Então ele regressou à sua casa, fraco, combalido, e passou dias sem ver a família, só dormindo, deitado no seu quarto, doente, com febre, e sendo cuidado por sua mãe, por Jarla. Ele também já tinha resgatado uma escrava, Fole, que ajudava a Dona Pica nos seus afazeres. Refeito então das suas doenças, ele começou a recomeçar a sua vida, né? Ele deu um basta na sua vida de cavaleiro andante e pensou assim que ele poderia fazer um grande serviço a Deus e à Igreja se ele fosse lutar nas cruzadas. E aí ele se entusiasmou, porque afinal de contas ele já tinha participado de uma guerra, e foi se alistar. E quando ele viu seu nome escrito numa folha grande, né, um livro publicado pelo Papa Inocêncio III, o coração dele ficou acelerado, porque ele viu também nessa lista o nome de um grande amigo de prisão, o Shaolin, que também havia assinado a sua inclusão. Daria sua vida sorrido a Cristo, porque estaria lutando para expulsar os turcos das terras santas de Jesus, escrevendo o seu nome de Deus nas páginas da história. Na impetuosidade da sua decisão, sua alma vibrava em seu coração a obediência das leis divinas. Ele não tinha noção da realidade da história. E nessa sua curta passagem de lutas e guerras, ele presenciara a violência dos milicianos
que não respeitavam os seres humanos. Presenciou mortes impiedosas causadas por simples respostas de prisioneiros quando estavam revoltados nos seus corações. No seu íntimo, no seu coração, ele sabia que esse não era o caminho. Misturava um mar de filosofia espiritualista juntando ódio com amor, caridade com egoísmo, mansidão com violência, dúvida com a fé, para satisfazer ao Estado e a ter a sua política temporal. Então, ele queria contribuir com a igreja, mas não fazia de uma maneira correta no seu ponto de vista. Em sonho, depois de uma luta, deitado à beira de um riacho, ele ouviu a voz daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E despertou no seu coração o seu mais chegado discípulo, o Cântico dos Céus. E disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco encontrou a si mesmo, encontrando Deus, pela indicação de Jesus. Ele acordou entusiasmado e retornou para sua casa. E retornando a seu país, reuniu-se com Dona Maria Jarry e Foy numa conversa serena, onde definiu suas escolhas e suas desistências na mudança do destino. De hoje em diante, ele disse, me considero livre dos bens terrenos, de família, de parentes e amigos. Estarei com Deus e com Cristo, para que os homens sintam mais de perto o amor do nosso Pai Celestial. Porém, o seu pai não concordava e o aprisionou. Aprisionou a sua propriedade, colocou nos seus porões para que ele mudasse de ideia. E aí, um dia, Francisco fugiu. E aí, ele saiu, agradeceu a todas as pessoas da sua casa, aos seres da natureza que ali habitavam, beijou o chão, agradecendo ao solo pela sua humildade, agradeceu a Jesus, a Deus, a Mãe Maria Santíssima, e saiu de casa, e caminhou em direção à pequena igreja da localidade de São Damião. Saiu de casa, porém, seu pai, Pedro Bernardone, levou Francisco a juízo do bispo Guido II. E houve, então, um encontro, que era uma jurisdição de definição da sociedade, né? E nesse encontro do Pedro, seu pai, com Francisco e o bispo, Francisco, ele simplesmente renuncia a todos os seus bens terrenos, e o pai, muito nervoso e muito preocupado e ameaçando, e ele acaba tirando suas roupas, fica nu e disse que ele era um homem livre. E saiu. Claro que ele não saiu sem uma cobertura, que o bispo deu uma capa para ele se cobrir. E com o tempo, Francisco percebeu que a sua missão não era estruturar apenas igrejas físicas, colocando pedras e reconstruindo por onde ele passava, mas a sua missão era pregar aos cristãos sobre a humildade e o amor de Deus. Em 1209, o Papa Inocêncio III recebeu Francisco e alguns seguidores, aprovando o trabalho deles, que ficaram conhecidos como os franciscanos, os penitentes de Assis. No início, Francisco se transfere para um pequeno leprosário e vive com os leprosos, servindo-os em todas as necessidades por amor a Deus. O seu trabalho com os leprosos significa o resgate de alguém que veio pedir amor e atenção e ao mesmo tempo nos salva do individualismo, do egocentrismo. Os sofredores são enviados de Deus e ele pensa que eles vieram nos treinar a sermos melhores e isso fará um bem enorme a nós mesmos. Então, é a nossa missão. A sua vida eremita não o satisfez. Ao assistir uma missa, um dia na igreja de Santa Maria de Porciúncula, em 1209, ele escutou uma passagem de Mateus 10, ou também Lucas 9, sobre a necessidade de não ter bens nem trajes. E falava a passagem que para pregar ele não levasse nem ouro nem prata, nem bolsa, nem 2 túnicas, nem calçados,
em bastão. E ele disse, é isso que meu coração deseja, né? E abandonou todos os seus símbolos de vida eremita, adotou uma túnica única, com uma corda amarrada à cintura, para mantê-la cingida no corpo. No mês de abril, o nobre Bernardo Quintavalle renuncia aos seus bens e se une a Francisco, que tinha admiração por Francisco, pelo trabalho dele. Logo depois também, um outro nobre, Pedro Catani, legista icônico de São Rufino, se reúne aos dois. E em poucos dias, aos três, se junta também Egídio, um jovem camponês. E aí eles são um quarteto. E seu grupo viu crescer de improviso, sem ter solicitado, sendo constituído por mais de 3 pessoas, que recusaram a riqueza e acomodaram-se numa velha casa beneditina, né, que havia sido abandonada, e começaram a estudar o Evangelho, se juntaram para estudar o Evangelho, e viviam as suas dificuldades. Né. Mais tarde, depois de estudarem o Evangelho, de pensarem como deveriam fazer, eles formaram 2 grupinhos de 2 companheiros e saíram a pregar nas comunidades, cada um por uma direção, cada grupo por uma direção, levando aos homens a mensagem de sua existência, da sua vida, da sua alegria, da vida de pobre, de itinerante e de comunidade. Após a viagem apostólica, né, sem um período determinado, aquilo era uma coisa que saía, fazia um bom trabalho e quando sentisse que tinha que voltar, eles retornavam por si um. Oravam, estudavam o Evangelho, contavam tudo o que eles tinham visto, as maravilhas abençoadas por Deus, para o grupo, faziam um retiro e depois eles se juntavam e recebiam as instruções da próxima jornada. E ia cada um para um canto. Francisco retirou a forma do apostolado e a modalidade de retiro e denominou de capítulo esses encontros onde eles se faziam a avaliação e comemoravam o trabalho, né? Então ele chamava capítulo, e a cada reunião, ao final de uma pregação. E cada capítulo sempre era celebrado no domingo de Ramos, que foi o domingo de Pentecostes, aliás, o domingo que Jesus lança sobre os seus apóstolos as línguas de fogo do Espírito Santo. Então eles celebravam naquele dia o capítulo, a sua reunião, né, de avaliação, de alegria. E cada capítulo seria sempre uma data lembrada por eles. E era uma data que todos obedeciam. O mais famoso capítulo da história dos franciscanos, ele levou o nome de Capítulo das Esteiras. Foi um capítulo que aconteceu no ano de 1221, onde se reuniram 5.000 frades em retiro. E as esteiras eram as cabanas que foram erguidas em torno de Porciúncula para botar os frades, acomodar os frades. Então foi o maior capítulo que eles tiveram, em 1221. E com os capítulos, eles se conheciam. Eles tentavam descobrir os projetos de Deus, né, porque era uma nova ordem, e compreender a própria missão, porque eles não tinham orientação, eles só tinham convicção. E as suas convicções eram que, onde há caridade e sabedoria, não há medo nem ignorância. Onde há paciência e humildade, não tem a ira nem perturbação. Onde a pobreza se reúne a alegria, não há cobiça nem avareza. Onde a paz e meditação se unem, não há nervosismo nem dissipação. Onde o temor de Deus está guardado na casa, nessa casa o inimigo não entra pela porta. E onde há misericórdia e prudência, não há superficialidade nem coração duro. Né? Então, era o seu discurso espiritual. Era um discurso positivo e observava-se que o negativo nem germinava ali.
Conforme o livro do padre Jean Maria Polidoro, né, que eu também usei para pesquisa, ele diz que Francisco é o portador de uma realidade vivida, revolucionária e revolucionada. E o livro se chama Francisco, Homem Cristão, de 2001. Quando houve um grande número de aumento de frades, ele determinou que a esmola que eles pediam fosse apenas o último remédio que eles podiam usar pela falta de trabalho. Se eles não tivessem trabalho para ajudar a comunidade, então que eles pedissem esmola. Naquele tempo, não se encontrava pão nos lixões como agora, então era muito complicado. Eles tinham que trabalhar e achar o que fazer. Eles não aceitavam doações, porque acreditavam que precisariam de armas para protegê-las, pois é por causa das posses que surgem as questões de vestígio, né? E se impede o amor ao próximo. Por isso não possuíam nada, mas não queriam ser um peso para a comunidade. As mulheres não eram previstas na sua ordem, porque não existia uma situação social para a mulher naquela época. Elas eram apenas contadas como simpatizantes. E surge na vida de Francisco uma jovem, Clara de Favarone, filha do senhor Alfreduccio, que queria também viver o evangelho como Francisco. E arquitetaram, então, a fuga de Clara de sua casa, porque ela era uma nobre, né, juntamente com a sua criada Cristina, e ele pensou junto com o bispo. E o bispo e eles todos concordaram que durante a liturgia da comemoração de Domingo de Ramos, porque era perto da Páscoa, ela fugiria, né, na Catedral de São Rufino e seria abrigada. Ela foi depois que foram levadas para uma igreja de São Damião, né, foi transferida. Francisco tosou o cabelo de Clara e, junto com a sua criada Cristina, elas foram transferidas para a igrejinha e nessa igrejinha fundaram um centro de espiritualidade. Clara, como a gente sabe, conhece pelo nome de Joana de Ângeles, que vários outros nomes, e que é a mentora do nosso querido Divaldo, né? Francisco tinha a ideia de chegar ao Oriente por causa das cruzadas, com as suas pregações. E ele, primeira vez, ele tentou, entrou num navio e só chegou até a Espanha, porque ele ficou doente e teve que retornar a Porciúncula. Ficou muito doente. Em 2018, foi editada a primeira bula do Papa Honório III. O Papa que enquadrou o movimento de Francisco num esquema de ordem religiosa, a ordem dos frades menores, e não eram mais os penitentes de Assis, né? Em 2019, finalmente, Francisco embarca num navio cruzado em missão. Vai até o Egito, porém Francisco era um pacifista inoportuno, e a sua pregação somente despertava simpatias nas fileiras intermediárias e na tropa. E o campo cruzado e o seu método de libertar os lugares santos não agradavam Francisco, que eram muito violentos, né? E ele era diferente de todos os seus companheiros de igreja, que acompanhavam os irmãos em armas contra o inimigo muçulmano. Ele não apoiava. Jamais acreditou na razão que vem da força, é um princípio dele. E começa a pensar na forma de aproximar os dois exércitos, né? O exército do Papa e o exército do Sultão. A verdade é que o seu pensamento é totalmente contrário a transformar o demônio muçulmano em diabo, né? O mundo muçulmano em demônio. E Francisco queria falar pessoalmente com o Sultão Saladino. E ele foi, pobre e simples, foi preso e foi levado à sua presença. O Sultão era um homem bom, tinha suas ideias liberais e era tolerante por natureza. Porém, ele não conhecia a língua de Francisco. E Francisco usou as mãos para falar com o Sultão. E tiveram um diálogo que só eles que entendiam, né? Mas eu acho que deu certo, porque não que fosse mudar o destino da igreja. Mas Francisco foi recebido, né? E no final da sua reunião com o sultão, ele ganhou um elefante.
que era uma trombeta curva, né, que se usava na caça ou na batalha. E Francisco guardou aquela trombeta para ele com carinho e lembrança, né? E mais tarde, quando ele tinha essas reuniões com os frades, ele usava o olifante para reunir os seus frades. O olifante, e talvez um salvo-conduto, ele ganhou para visitar tranquilamente os lugares santos da Palestina. E foram os únicos resultados que ele conseguiu na sua missão, né? E o sultão, então, fez acompanhar Francisco até as linhas da cruzada e foi só. E mais dia, menos dia, eles invadiram Damieta, né? Fizeram uma matança bem grande, encontraram também muitos mortos de fome e de peste, e mais mortos do que morreram a fio de espada. Então, era uma comunidade devastada, né? Francisco se opusera àquela carnificina, e ele, claro, foi considerado de louco. Em 1220, ele retorna à Itália, cessados os tumultos no Oriente. Há um martírio, naquela época, de 5 frades que tinham sido enviados a Marrocos. E Francisco foi informado que 2 vigários foram deixados no seu lugar, à frente da ordem, no último capítulo de Pentecostes que aconteceu. Então, eles foram conduzidos pelo capítulo. Durante a sua viagem, aconteceram desmandos sobre jejum, normas que a igreja, aqui a ordem deles deveria cumprir, né? E novas imposições. E aí, ele de Veneza, quando ele aportou, ele foi a Roma, pois o seu movimento tinha que se organizar sob a autorização do Papa. E conversou com o Papa, né? E retornando a Assis, ele sabia que ele ia encontrar 2 tipos de frades. Os sonhadores, que iam querer anunciar o evangelho, e os mais sábios e mais prudentes e mais instruídos, que preferiam as ordens jurídicas. Nesse encontro em Roma, o cardeal Ugolino foi nomeado seu protetor. Ele era o seu próprio Papa, Papa de Francisco. E ele manteria a disciplina da ordem e a fidelidade católica da ordem. Francisco, então, em 22 de setembro de 1220, ele renuncia à ordem, em virtude das necessidades dos frades de se organizarem e mudar algumas regras básicas de pobreza e a manutenção de disciplina de tão grande número de pessoas. Ele não se sentia capaz, né, de conduzir todo mundo. Problemas de saúde. Depois que ele se demitiu da sua função de ministro-geral, sobrou então, enfim, mais tempo para ele se dedicar à oração, contemplação e às suas missões, né? Os seus ditos e os seus pedidos, né? Que o imperador baixasse uma lei que era proibido matar as irmãs cotovias, que obrigassem o povo no Natal a espalhar trigo e grãos pelo caminho, para que todas as aves se alimentassem nesse dia de festa, né, dia do nascimento de Jesus. E por respeito ao Filho de Deus, né, que nessa noite a Santíssima Virgem deu à luz e colocou uma manjedoura entre o boi e o burro, que esses animais, boi e burro, fossem muito bem alimentados por seus donos. E em 3 de outubro de 1226, sábado, depois de ter abençoado os seus frades, ele canta um salmo. E no fim do canto, Francisco finalmente se liberta. Conclusão. Para nós, para mim, Francisco é a voz e a imagem que chega até nós. Nas profundezas dos séculos, desde o século XII, ele é o cantor da Úmbria, é Il Poverello, né? É a lembrança que revivemos a cada 4 de outubro, porque é o dia da proteção angélica aos animais, né? E então nós agradecemos essa proteção angélica que nós todos recebemos na sua memória. As igrejas abençoam os animais, né? A Igreja Católica. É a humildade, Francisco, ele é o perdão que nós necessitamos lembrar sempre
nas nossas atribulações diárias. Temos sempre que ter um momento Francisco nas nossas vidas. É a gratidão da vida, né? A gratidão do corpo e da alma, da nossa reencarnação, da renovação do nosso coração, quando enxergamos em nós a essência divina, quando nós enxergamos em nós o modelo de Jesus e o exemplo de Jesus. Ela é a vida de um simples Francisco, um ser angélico, que renovou o Evangelho como exemplo. E ele imagina que o Evangelho será uma lei, uma constituição, né, de todos os países no futuro. Pela alegria, pela humildade, pela devoção, pela fé. Para ele é por Jesus. E no futuro não sabemos, mas será por Jesus com certeza. Ela é também a música de agradecimento ao sol, à irmã lua, ao ar, à terra, à humanidade e a todos os animais. É a presença de Deus em nossos corações, em nossas orações. É o amor que nós devemos ter sempre em nosso íntimo, nos perdoando e não no sentido culpados, e na fraternidade ao nosso próximo. E assim, eu deixo vocês até uma próxima vez, com muita paz, com muita luz e com toda a alegria que Francisco sempre tinha ao fazer as suas atividades. Que assim seja, meus irmãos.